Parábolas são figuras de linguagem, né? Eu estudei figura de linguagem um pouquinho, lá nos anos iniciais do ginásio, lá na década de 60, faz muito tempo, né? E a gente estudava o eufemismo, né? As prosopopeias, metáforas, a gente estudava essas parábolas, essas figuras de linguagem. E parábola é uma figura de linguagem. A parábola, obviamente, não foi inventada por Jesus, né? Os rabis que vieram antes de Jesus também se utilizaram de parábolas com esse mesmo propósito, né? Para explicar verdades divinas para os seus seguidores, para os seus adeptos, seus discípulos. Também as parábolas não são exclusivas do Novo Testamento. Elas existem no Velho Testamento também. Em Isaías há muitas parábolas também. Em 2 Samuel, ou seja, a gente encontra parábola por todo o Velho Testamento. E eu digo que Jesus, inclusive, ele se serviu de algumas parábolas de Isaías, né? Dando uma formatação diferente. É o caso dos trabalhadores da vinha, por exemplo. Essa parábola muito conhecida, ela é uma parábola lá do Velho Testamento com Isaías. Jesus começa a utilizar as parábolas a partir do Sermão da Montanha. Jesus fez 4 sermões durante o seu ministério, né? E o sermão mais conhecido de Jesus é o Sermão da Montanha. Mas pela sua complexidade, poucas pessoas compreenderam realmente a mensagem que está lá no Sermão da Montanha, que inclusive está em 2 evangelhos, né? Com propósitos diferentes, está lá em Mateus, está em Lucas também, né? Então, a partir do Sermão da Montanha, Jesus passa a adotar uma nova estratégia de comunicação, que são as parábolas. E isso deu muito certo, né? O povo tinha pouco conhecimento, a maioria das pessoas não sabia ler, né? Um raciocínio lógico menor. Então, Jesus utiliza das parábolas e aí o impacto que isso tem sobre as pessoas é muito maior, né? As parábolas utilizam, na verdade, verdades terrenas para explicar verdades celestiais. Existe uma maneira da gente ler as parábolas, da gente tentar entender as parábolas. Uma das maneiras é que você nunca inicie a leitura da sua parábola justamente pelo versículo em que ela se inicia. Você vai um pouco atrás, né? Alguns versículos atrás, que é para você entender em que circunstância aquela parábola foi dada. Procure conhecer o significado das alegorias que estão dentro da parábola. Aqui nós vamos falar a parábola da figueira estéril. Então, o que é a figueira realmente? O que ela representa dentro dessa parábola? Tem um viticultor. O que é o viticultor? Tem o dono da vinha. O que é o dono da vinha? Por que a figueira está no meio da vinha, já que vinha é para plantar videiras? Ou seja, tem uma série de alegorias, né? Jesus sempre se serve de acontecimentos do cotidiano da pessoa, né? Tem parábolas que só tratam de coisas rurais, por exemplo, né? Bem, também depois que você fizer tudo isso, reflita sobre a parábola. Procure se colocar dentro da parábola. Quem você é lá dentro? Que alegoria você é? Que personagem você é? As parábolas, elas fazem condenações ou então elevam determinados comportamentos, né? Não se decepcione se de repente você ficou no grupo dos condenados, digamos assim, né? Na verdade, todos nós acabamos ficando lá, né? Na maioria, né? Porque o evangelho foi feito para quem precisa. E nós precisamos, então nós estamos
lá nesse meio, né? Muitas vezes, para entender a parábola, é preciso ler outras parábolas, porque são parábolas que fazem parte de um elenco de parábolas. Por exemplo, se nós formos trabalhar lá em Mateus, no capítulo 13, brilhante capítulo em Mateus, Jesus se serve de em torno de meia dúzia de parábolas para falar sobre o reino dos céus. Então ele começa com o semeador, depois vem o trigo e o joio, né? E outras parábolas Jesus vai dando a pérola perdida, o tesouro escondido. Todas essas parábolas fazem parte de um elenco de parábolas em que Jesus tenta explicar para a gente como a gente deve fazer para ingressar nesse reino. Existe também em Lucas grupos parabólicos, por exemplo, em que Jesus fala do grão de mostarda, né? Não, isso aí já falei. Fala da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. Todas essas parábolas pertencem a um único grupo de parábola, que fala de perda, de busca e de reencontro. Então, esses são os elementos principais que a gente deve ter em mente quando nós vamos ler uma parábola. Gostaria também de dizer que nós temos um grupo aqui no Viana de Carvalho que estuda parábolas, nos sábados, das 15 às 16 horas. O grupo é pequeno porque o espaço é pequeno que nós temos, mas nós ainda temos 2 ou 3 vagas e quem quiser aparecer será bem-vindo. Então vamos à nossa parábola. A parábola é de Lucas, né? Então Jesus proferiu esta parábola. Um certo homem tinha uma vinha, tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra ela inutilmente. E respondendo o viticultor a ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu escave e a esterque. Ou seja, até que eu cuide melhor dela. E se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Né? Ou seja, é uma parábola rica, com inúmeros elementos aí, que estão sujeitos a nossas interpretações. Né? E nos chama a atenção uma figueira plantada na vinha. Né? O que fazia lá essa figueira? Né? Já que lá era o lugar de vinhas, né? Das videiras, né? Para produzir vinho. Né? Mas a figueira está lá. Né? Como eu falei, a gente precisa então ir antes ler para saber as circunstâncias em que aquilo aconteceu. Né? Então, reparem que lá era Lucas 6, então nós voltamos para Lucas 1:5. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que os outros, ou seja, os que morreram, por terem sofrido dessa maneira? Ou seja, a gente pode deduzir que os judeus, isso é uma cena no templo, em que eles estão recordando um episódio, né? Porque os galileus, que são judeus que viviam no norte do estado de Israel, eles nunca se conformaram com a dominação romana. E eles sempre estavam fazendo revolta. Pedro é um galileu. Por isso que Pedro anda sempre com a espada dele. Ele corta a orelha lá do soldado que vem prender Jesus lá. Né? Então,
É numa revolta dessa que acontece no templo. E Pilatos não respeita aquele lugar sagrado e executa mesmo os galileus, e o sangue dele é misturado com o sangue das ofertas. Eu lhes digo que não. Ou seja, os judeus que estavam fazendo interpretação da lei de causa e efeito. Ah, eles morreram porque eles eram mais pecadores, eles mereciam. Jesus está condenando isso. Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerdes, todos vós também perecereis. Perecer não é morrer. Aí, perecer, no caso, é fracassar na missão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram também mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Aconteceu uma tragédia entre aqueles contemporâneos, que foi a queda da torre. Provavelmente enfraquecida pelo rio Gion, que passava no subterrâneo, nas proximidades da torre. Quando caiu por cima e matou 18, as pessoas dizem, não, esses 18 aí eram pecadores demais. Né? Ou seja, mais uma vez interpretando lei de causa e efeito. Né? E a lei de causa e efeito não foi feita para interpretar a vida dos outros. Ela foi feita para a gente interpretar a nossa vida. Nós, espíritas, gostamos muito disso. Caiu um avião. Ah, não, porque foi reunido todo o povo que estava no céu. Passou o terremoto. Não, porque ali não foi feito para isso. Jesus, em várias ocasiões, no seu evangelho, condena esse comportamento. E aqui Jesus está condenando. Numa saída de Jericó, Jesus com seus discípulos, ele encontra na saída da cidade um cego de nascença. E os seus discípulos perguntam, quem pecou, mestre? Foi ele ou foram seus pais? Lei de causa e efeito. Jesus condena de novo. Os amigos de Jó, que queriam que Jó confessasse o pecado dele porque ele sofria, ou seja, queriam que ele admitisse algo porque a lei de causa e efeito, são todos condenados também. E muitas outras passagens. Eu vos digo que não, mas se não vos arrependerdes, todos vocês de igual modo fracassareis na sua missão. E aí, quando Jesus, então, nessa circunstância, dá a parábola da figueira. Essa é a situação circunstancial que leva Jesus a dar a parábola. Aí nós estamos dizendo que Jesus está resgatando fatos sem registro histórico, porque a queda da torre, a mistura do sangue dos galileus com os da oferta, nada disso está em Josefo, que é um historiador judeu da época romana que historiou fatos que estão mais ou menos da época de Jesus. A morte do Galileu fora provocada pelo aquilo que a gente falou, né? Que era uma revolta em busca da libertação. A queda também nós falamos, né? E Jesus, então, vai explicar algo que as pessoas estão interpretando com uma interpretação fundamentada na lei de causa e efeito, e que Jesus, no caso aí, está condenando. Aqui é uma passagem de Pastorino. Olha, todo mundo que faz interpretação de evangelho, eu posso afirmar que leu Pastorino. Né? Por exemplo, Giseuda leu Pastorino e citou. Faz muito tempo que eu não escuto as palestras de Giseuda, mas ela citava muito Pastorino, né? O que mostrava que ela tinha feito leituras, estudos sobre isso. Né?
E Pastorinho lá, numa parte do seu livro em que ele fala da metanoia, né? Ele está nas catástrofes ou cataclismas da natureza, nem sempre é possível evitar que atinjam juntamente com os culpados outros que não sejam, ou que sejam menos culpados. Sofrimento e a dor nem sempre é resgate. É algo que o Espírito pede para passar. Jesus não morreu na cruz porque devia alguma coisa, não, né? Mas o que interessa é que todos nós teremos oportunidade de resgatar aquilo que destruímos, aquilo que deixamos de fazer, aquilo que ficou no caminho. Vamos agora ver os elementos da parábola, as alegorias, né? Plantar a figueira na vinha, né? Primeiro, era uma prática agrícola fazer isso, né? Quem foi agricultor, ou foi engenheiro agrônomo, ou técnico agrícola, ou que o pai foi, todo mundo sabe que você faz técnicas de consórcio, né? Que é para você aproveitar melhor o terreno e os tratos culturais que você der para uma planta, a outra acaba recebendo, né? Então, isso era uma prática na Palestina. Mas daí a frase que o dono da vinha diz, né? Por que essa figueira que não produz está aí, ocupando espaço inutilmente, né? Todos nós também na vida ocupamos um espaço, um lugar, né? E precisamos que essa vivência nossa ela seja produtiva. O dono da vinha. Quem é que vocês acham que é o dono da vinha? Depende da nossa interpretação. Se eu estou interpretando como o planeta, né? O dono da vinha é Deus. Se eu estou fazendo uma interpretação mais restrita, ou melhor, ainda continuando, né, eu também posso colocar como dono da vinha a lei divina, né? Quem é o viticultor? O viticultor é Jesus, se eu estou fazendo uma interpretação mais ampla do planeta, né? Se eu estou fazendo algo mais restrito, então eu posso dizer que o viticultor são os nossos mentores espirituais. Por quê? Porque não é o viticultor que interfere em favor da figueira. Não é ele que diz, olha, não corta ela. Vamos dar mais uma chance. Eu me comprometo a me empenhar mais. Eu vou cavar no entorno dela. Eu vou jogar esterco. Eu vou cuidar melhor. Então, são as intercessões a nosso favor, dos nossos mentores. Mesmo quando a gente não está agindo como se esperava. A figueira estéril, o que é isso? Somos nós, homens e mulheres, quando não transformamos a nossa mente, a nossa atitude, a nossa caminhada, nós passamos a ser essa figueira estéril, que não produz e, além do mais, ocupa um espaço inutilmente. Há 3 anos que venho procurar fruto e não encontro. Qual é a representação isso, né? Nós podemos dizer que são 3 encarnações. Eu venho há 3 encarnações, ou há 3 ciclos encarnatórios, alguma coisa assim, em que eu venho
e eu não consigo fazer aquilo que me cabe fazer. Eu fico muito preocupado com as coisas do ter e me esqueço de fazer aquilo que me cabe realmente fazer na vida. A gente vive num mundo que a gente precisa de um carro, a gente precisa morar, a gente precisa comer, a gente precisa vestir, mas nós não viemos para aqui essencialmente para isso. O nosso papel na vida é outro. O privilégio da figueira é de estar onde não devia, né? É estar na vinha, ocupando um lugar especial, se utilizando dos tratos que era para a videira. Às vezes, eu diria que a maioria das vezes que nós estamos no lugar e a gente não é inteiramente merecedor. Nós estamos por graça. Falar sobre graça é uma outra coisa interessante também no Evangelho, né? Jesus, ou o mentor, a gente vê que na parábola intercede por nós, ou seja, todos nós temos um mentor que interfere por nós. Não podemos duvidar disso, né? Principalmente nos nossos fracassos, nas nossas quedas, temos que saber que não estamos sós. É essa passagem que diz: Senhor, deixa este ano até que eu as cave e as teque. Ou seja, concede mais um tempo, né? O nosso mentor também se compromete com isso, né? Não é só eu que estou envolvido nisso, né? Interpretar, cavar e pôr esterco são os cuidados que a gente recebe, né? No ambiente que nós nascemos, nas boas influências que recebemos, nos meios de estudo e progresso intelectual e espiritual. Ora, que beleza, a gente tem essa casa aqui, né? Que a gente pode vir estudar, trocar ideias, receber dessa casa boas vibrações, né? União sentimental com pessoas elevadas. A gente tem, às vezes, um companheiro, uma companheira maravilhosa e a gente nem se dá conta de que isso é um cuidado que a gente recebe na nossa planejamento reencarnatório. E se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Ou seja, se eu recebo tudo isso e eu não consigo realmente produzir, talvez eu precise de condições mais difíceis no meu retorno, para que eu realmente coloque a minha mente aonde deve o colocar realmente. A ideia principal da parábola: dê bons frutos ou ceda o lugar a outro. Às vezes a gente precisa parar para pensar. Poxa, eu tive pais que cuidaram de mim, né? Eu estive sob a influência boa da minha família, de pessoas.
Eu vou na igreja, no centro, no culto, encontro boas influências, né? O meu companheiro é uma pessoa dedicada, minha companheira, né? Eu tenho um emprego, eu tenho todas essas condições, mas eu cuido daquilo que é preciso cuidar realmente? Será que eu não estou nessa terceira chance? Eu recebi tanta coisa. Será que não é esse cuidado que esse meu mentor interviu por mim? Será que eu não estou nessa condição? Quando é tão positivo aquilo que está no meu entorno, eu tenho que refletir sobre essas coisas. Nós temos que refletir, né? Comportemo-nos como se esta encarnação fosse aquela em que foram reunidas as melhores condições diante de nosso merecimento. Existem muitas passagens que falam sobre isso, né, nos evangelhos, né? Eu escolhi algumas. O machado já está posto junto à raiz. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ali está Mateus, né? É Mateus, obviamente, né? Mateus, às vezes, ele é judeu realmente, né? Então ele aplica termos muito, quase que olho por olho, né? Então, dizendo que será lançada ao fogo. Se a gente não cumprir aquilo, não é o lançar ao fogo não é uma condenação, mas no sentido de que, olha, talvez você precise de condições não tão benéficas como essa que você tem recebido, né? Quem sabe essas condições têm feito com que você se acomode. Não busque aquilo que realmente interessa para a sua elevação. Outras metáforas ainda, né? Pelo fruto se conhece a árvore. Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada também. Mateus também, né? Mateus é Mateus. A parábola da figueira estéril é uma advertência para o mundo inteiro, né? Porque este planeta é um presente. A parábola da pérola perdida fala sobre isso, né? Para os homens e mulheres refletirem sobre seus comportamentos diante da vida, ou seja, para nós. Que a gente reflita. À luz desta parábola, todos os que decididamente rejeitam as propostas de misericórdia divina serão exilados desse mundo, né? A gente já ouviu falar muito isso, né? No Espiritismo, né? Rejeitar a proposta divina é a proposta de elevação, de crescimento. E para que isso aconteça, condição nos são dadas, como a parábola nos fala. Que, amparados pela verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos produzir frutos, bons frutos nessa encarnação. Queria agradecer a todos, né, pelas vibrações, por esse momento aqui. Mais uma vez, a Luciana e a todos os amigos, né, que estiveram aqui conosco. Obrigado.